Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 7 a 10. Versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como um homem, ou não o dizes também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui, 1 Coríntios 9. Lembrando que aqui em 1 Coríntios 9, estamos tratando dos direitos dos apóstolos em relação ao seu trabalho, ao seu ministério de evangelização. No versículo 7 diz o seguinte: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então aqui é o apóstolo Paulo falando na carta aos Coríntios. Ele não está lá em Corinto, ele está em Éfeso. Meus irmãos, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês sobre as armadilhas do inimigo e as brechas para a distorção da mensagem. Guardem bem essa expressão: distorção da mensagem. Paulo está exemplificando claramente o objetivo do trabalho, que é ter uma parte dos resultados obtidos. No caso do soldado, ele vai à guerra para defender um povo e espera receber deste mesmo povo o sustento e a segurança para ele e sua família. Já no caso do agricultor que planta a vinha, Paulo exemplifica sobre uma parte dos frutos para o trabalhador se alimentar. Em relação ao pecuarista, quando Paulo fala sobre apacentar o rebanho e se alimentar do seu leite, Paulo enfatiza que o pastor do rebanho, tem o direito de se alimentar do rebanho. Até aqui, nós não conseguimos encontrar nenhuma distorção da palavra. E conseguimos também ter um claro entendimento e concordância com Paulo. Mas vamos continuar o estudo, pois eu falei lá no começo distorção da mensagem e não da palavra. Fiz questão de evidenciar aqui distorção da mensagem, mas o que isso quer dizer? As pessoas se utilizam exatamente do que está escrito na Bíblia da forma literal, mas distorcem a interpretação da mensagem, se aproveitando da falta de conhecimento do povo. Muitos cristãos se alimentam da palavra de Deus apenas durante os cultos e missas. Têm um conhecimento superficial e restrito ao ponto de vista do pregador. Eu trouxe uma referência bíblica aqui, bastante conhecida, para vocês refletirem o que Jesus diz sobre isso. Está lá em João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu já disse também várias vezes em diversos dos nossos estudos, a verdade, meus irmãos, não está em mim. A verdade não está no que o pastor está falando, no que o padre está falando. Ela pode ser a verdade, desde que seja o que está escrito na Bíblia. A verdade está na Bíblia. A palavra de Deus é o que está escrito na Bíblia. E nós temos que tomar muito cuidado para que não haja distorção da mensagem.
Às vezes a pessoa faz a leitura literal, letra por letra do que está escrito ali, faz uma explicação convincente, mas ele esquece o contexto, esquece de ler o capítulo até o final ou o início do capítulo. E isso claramente é distorção da mensagem. Versículo 8. Porventura, falo isso como homem ou não o diz também a lei? Interessante observarmos que Paulo busca argumentos bíblicos para defender o seu ponto de vista, citando uma passagem do Antigo Testamento para fortalecer seu direito ministerial. Não estou dizendo que Paulo está distorcendo a mensagem, muito pelo contrário. Ele argumenta para embasar o seu ensino. Já no versículo 9, porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Vamos buscar referência lá. Essa citação de Paulo está lá em Deuteronômio 25, 4, que diz assim: não atarás a boca ao boi quando debulha. A passagem é uma lei mosaica que proíbe a exploração de animais de trabalho. Nessa citação, sim, a lei, trata sobre o boi mesmo, sobre o animal que está executando o serviço, garantindo que eles tenham acesso à comida durante o seu trabalho. Interpretada de forma mais ampla, essa lei serve como um princípio de que as pessoas devem ser tratadas com justiça e dignidade no trabalho. Está correto. A interpretação literal. A lei mosaica proíbe amordaçar um boi enquanto ele está debulhando cereais, para que o animal possa comer o que está pisando. Já a interpretação teológica diz: o versículo é interpretado como um princípio de tratamento justo. Assim como os animais não devem ser explorados, as pessoas também devem ser tratadas com dignidade e respeito em suas funções de trabalho. Lembrando que o tema aqui é o trabalho. Versículo 10. Ou é seguramente por nós que ele o diz. Então aqui Paulo continua. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Até aí está tudo bem, meus irmãos, está tudo ótimo. Devemos atentar que Paulo insiste em firmar seus direitos como ministro do Evangelho. Quando Paulo diz nós, nesse versículo, não se trata exclusivamente os apóstolos, mas está englobando todo o trabalhador, reforçando que pregar o Evangelho deve ser considerado como um trabalho igual ao outro, onde o trabalhador deve ter seus direitos e deveres preservados. Lembrando, meus irmãos, que as palavras direito e dever sempre andam juntas. Não existe direito sem dever, nem dever sem direito. Um dia, estava conversando com um líder religioso, questionando sobre a missão do Evangelho e dos rumos das, entre aspas, igrejas. Em dado momento, esse ministro, com mais de 30 anos de carreira, me deu uma resposta que ficou marcada na minha alma e me motivou a vir aqui fazer esses estudos, não só esse de hoje, mas desde quando eu comecei. E ele me disse o seguinte: a igreja está muito distante de ser o que você está imaginando. Isso realmente foi uma constatação impactante. E é uma triste realidade, meus irmãos. Infelizmente, as instituições religiosas, uma grande parte delas, não podemos generalizar, realmente está muito distante de ser a igreja a qual nós estudamos e buscamos de acordo com a Bíblia. As instituições religiosas nem sempre são igrejas.
O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas que compõem aquela instituição não seguem, não vivem, não pregam verdadeiramente, única e exclusivamente o que está escrito na Bíblia, de acordo com o que está escrito na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, em outro estudo, se eu não me engano, foi lá em Gálatas 5, ele diz que qualquer um que pregar um evangelho que seja diferente desse nosso, mesmo que seja um anjo do céu, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. E como que nós, cristãos, vamos nos defender disso? Conhecendo a palavra, estudando, lendo a Bíblia, buscando o entendimento. Se a Bíblia permaneceu até os dias de hoje, mesmo diante de tantas perseguições, mesmo diante de tantas distorções, e ela continua fácil e disponível para todos nós, é porque para Deus é importante que nós tenhamos acesso à sua palavra verdadeira. E a verdade, meus irmãos, é o que está escrito na Bíblia. Como o próprio Jesus disse, e está escrito na Bíblia, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Para encerrar mais esse estudo, eu volto a dizer, não estou aqui para julgar ninguém. Cada um que julgue a si mesmo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.